Vamos lá, pessoal, as questões de química. Como é um vídeo que um pouco mais complicado, porque realmente aqui a química eles apertou um pouco a dificuldade no nível químico e também matemático. Então curta o vídeo aí, compartilha com o pessoal que está estudando aí, independente se é medicina ou não, que a gente vai fazer um trabalho bem legal aí para os próximos vídeos. Vamos lá. A tabela reúne alguns compostos minerais autorizados pela Anvisa para uso em suplementos alimentares. Então aqui temos fosfato de cálcio, sulfato de cobre, cloreto de cromo. KIO3 é o iodeto de potássio. E aqui temos o óxido de zinco, beleza? O composto que apresenta o elemento metálico de maior raio atômico e um ânion trivalente são. Então vamos lá. Elemento metálico de maior raio atômico. Então a gente tem que pegar essa primeira galera aqui, beleza? O pessoal que está no cátion. E olha que interessante, se a gente ver na tabela periódica, eles estão dispostos da seguinte forma. Olha que interessante. Eles estão no mesmo período. E aí, como a gente bem sabe, quando a gente desenha a nossa queridíssima tabela periódica, a gente consegue interpretar dela. Deixa eu só desenhar aqui. Vamos lá. A gente consegue interpretar que, olha que interessante, o raio atômico ele é voltado para baixo e para a esquerda. Como eles estão na mesma altura, então a gente vê aquele que está mais à esquerda, que é o potássio. Então a gente já sabe que o número 4 é o elemento metálico de maior raio atômico. Ânion trivalente. Ânion trivalente é aquele que faz alguma coisa, menos 3. Então qual que é dele? Vamos lá. E já é o primeiro, porque quando a gente separa aqui, o cálcio sempre é mais 2 e o PO4 sempre é menos 3. Por isso que a gente chama de fosfato PO4 menos 3. Olha que interessante. O resto não é. O sulfato ele é menos 2, o cloro ele é menos, o O é menos 2 e o O é menos 2. Então esse caso seria o 4 e 1. A alternativa C. Vamos lá. Considere a equação global da reação da eletrólise da água. Então aqui mostrou a eletrólise da água e ele pergunta: a armazenagem no CATP, condições ambiente de temperatura e pressão, do H2 gerado na eletrólise de 1 metro cúbico de água, requer um recipiente um volume de... Então vamos lá, agora a gente vai fazer comparando quem com quem? Água com H2. Então vamos lá. Duas águas equivalem unicamente a 2H2. Essa é a regra de 3 que a gente vai fazer. Primeiro, vamos calcular quanto que é. Se ele falou que 1 mol de gás ocupa 25 litros, então a gente tem 25 litros aqui. Isso equivale à massa molar da água. E a massa molar da água é 18. 16 de hidrogênio e 2 de hidrogênio. Mas aqui, professor, a gente coloca 2 e 2 por causa do coeficiente, sim. E olha que engraçado, do jeito que eu ponho, eu já corto. Já ficou muito mais prático. Ótimo. Então vamos lá. Enquanto então vai dar isso em litros, então, a gente tem que saber que aqui tem em grama, a gente tem que saber a quantidade de gramas que ele colocou. Ele falou que colocou 1 metro cúbico de água. 1 metro cúbico da água é 1000 litros. Só que pera lá, se é 1 grama por ml, se é 1 grama para cada 1 ml, se eu tenho 1000 litros e ainda tem mais a transformação do ml, a gente tem a 10 a sexta gramas. 1000 litros é como se fosse 1000 quilogramas. Só que como é em grama embaixo de grama, a gente coloca como tonelada. 10 a sexta, 1 tonelada de água. Então são duas transformações de 10 a terceira. Agora, gente, é só fazer a conta, porque o x está aqui. Então vamos lá. Vai ficar 18x é igual a 25 vezes 10 a sexta. X é igual a 25 vezes 10 a sexta dividido por 18. Aqui vamos fazer um belo corte. Como os números aqui estão bem separados, a gente pode fazer uma abreviação. Um corte muito tranquilo. Em vez de 25, eu vou contar como se fosse 24. E aqui o 18 eu corto. Então eu cortaria como se fosse 24 por 18. Dividindo isso por 3, dá 8 em cima. Embaixo sobra 6. Agora eu posso ainda cortar de novo. O 8 com 6 dividido por número par, o 2, que sobra 4 e 3. Olha que interessante.
Então vamos lá, 24 por 8 é isso mesmo, 4 para 3. Dividido por 6 cada um, perfeito, vamos lá. Então vamos, por enquanto ficou 4 vezes 10 a sexta, dividido por 3. Vamos lá? Agora ficou quanto? Como a resposta todos estão em 10 por 6 ou 10 por 4, quanto que é 4 dividido por 3? Dá 1, vírgula, sobra 1. Zerou, 1,3. Aqui a gente para porque já está ótimo. Então fica aproximadamente 1,3 vezes 10 a sexta litros. Aquela que mais se assemelha nisso é a de 1,4. Olha como apenas quando a gente aproxima o número 25 do 24, já fica muito mais fácil da gente resolver a questão. Vamos lá. Ele mostrando o aspartame, que ele tem sua massa molar, adoçante artificial amplamente consumido devido ao seu poder adoçante 200 vezes maior que do açúcar comum. Foi considerado pela OMS como possível cancerígeno no ano de 23. Apesar desse alerta, existe um limite seguro para o consumo do aspartame. Beleza, então aqui ele usou a molécula do aspartame, ele pergunta na 64. A produção do aspartame envolve inicialmente a formação de uma ligação peptídica, perfeito, seguido por uma reação de esterificação. Portanto, são reagentes utilizados na produção. Vamos lá. Se ele está ligando uma ligação peptídica, ele está ligando aminoácidos. Uma ligação peptídica liga um aminoácido com outro aminoácido. E aqui estão o aminoácido que foi ligado com ele. Muito bom. Então a gente tem que ligar no mínimo 2 aminoácidos. Então aqui eu já elimino A e a E. E agora, se é uma reação de esterificação, a gente tem que fazer o que na esterificação? É um ácido carboxílico mais um álcool. Se aqui ele já tem o ácido carboxílico no aminoácido, ácido carboxílico, então sobrou para nós um álcool. E agora, é o etanol ou o metanol? Muito simples, ó, a gente só vê aqui. Olha que ele formou aqui no éster, esse aqui é o éster. E nesse éster, olha que sobrou a segunda parte, um CH3. Então é 2 aminoácidos e um metanolzinho. Beleza? Muito tranquila essa questão. Análise da função orgânica, de reações orgânicas. A receita original de um quitute inclui 500 gramas de açúcar comum, que foram substituídos pelo aspartame em quantidade que proporciona a mesma capacidade adoçante. Uai, então, se ele é 200 vezes maior, então em vez de a gente pegar os 500 gramas de açúcar, a gente divide por 200, porque é o tanto de aspartame que eu preciso. Corta e corta, dá 5 por 2, que é 2,5. Então vamos lá se a gente vai utilizar isso ou não. O número de moléculas de aspartames adicionadas na receita. Opa, então vamos lá, número de moléculas de aspartame. Se a fórmula molecular, a massa molar dele é 294 gramas e equivale a 6 vezes 10 a 23 da constante de Avogadro, quanto seria 2,5 gramas, que é o que a gente descobriu comparando com o adoçante, 5 por 2. Isso tudo é um valor de x. E aqui a gente pode fazer a conta. Opa, olha só, olha o macete de novo, números muito distantes. Vamos aproximar isso aqui para 300? Olha como fica fácil. Então aqui eu corto 300 com 6. Então vai ficar 300 dividido por 6 é 50, que é igual não, equivale aos 10 a 23, porque eu cortei o 6, né? 25 vezes 10 a menos 1, porque aí eu já consigo colocar na notação científica e com isso eu consigo achar o y, o x que eu quero. E aí vamos fazer o corte novamente. 20, 50, 25, sobra 2 aqui. Então x é igual a 10 a 22 dividido por 2. Isso é a mesma coisa aqui. Vamos fazer aqui embaixo, para ficar mais fácil. 10 emprestado, 10 a 21 dividido por 2. Isso dá 5 vezes 10 a 21. O número que mais assemelha disso é, isso aqui não é gramas, é moléculas. O mais que se aproxima disso é a alternativa A. Novamente fazendo mais um arredondamento assim para mais, mesmo que seja mínimo, porque os números estão muito próximos no outro. Excelente. Vamos lá. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa fórmula inteira. Vamos ver direto o texto. Será que ele precisa usar o texto? Vamos lá. A reação de formação do sulforafano, que é esse aqui, a partir da glicorarafina, que é essa aqui,
Beleza. É catalisada pela mironase. E o que é a mironase? Ele falou aqui, mironase, enzima, mironase. Uai, se é uma enzima, se é uma enzima, a gente está falando de uma proteína. Toda enzima é uma proteína. Então, eu tiro essa dos aminoácidos, sobrando essas três. E forma com subprodutos, o que formou do subproduto? Uma glicose e um íon. Vamos lá. E forma com subprodutos uma glicose, que é um monossacarídeo, então eu tiro essa do di, e o íon. E que íon que sobrou? Analisando aqui, analisando. Bom, essa parte está aqui. Beleza. A glicose é proveniente daqui. E aqui o que sobrou? Aqui em cima, olha escondidinho. O SO4 menos 2. Olha que interessante. Então sobrou o íon SO4 menos 2. Beleza? Não é um ânion monovalente. Excelente questãozinha também. Novamente uma análise de reação química. 67, a questão considerada mais difícil da prova, onde a maioria dos alunos erraram, ou melhor dizendo, até alguns acertaram, mas não acertaram com precisão. Vamos lá. A adição de um soluto não volátil a um solvente altera as propriedades do solvente, como a pressão de vapor, temperatura de ebulição e temperatura de congelamento. Essas alterações são proporcional à concentração das espécies em solução e independem da natureza dessas espécies. Considere a solução dessa tabela obtida pela dissolução de cada um dos solutos. Então, está aqui os solutos, vamos lá. Apresenta a menor pressão de vapor. Quem é aquele que tem menor pressão de vapor? É aquele que tem maior número de partículas dispersas, ou seja, aquele que forma mais íons. Vamos analisar cada uma delas aqui. Vamos ver mais a fundo como é cada uma. Vamos lá. Primeira, H2SO4. O pH é 3. Se o pH é 3, qual que é a concentração dele? Do H2SO4 é de 10 a menos 3 mol. Olha que interessante. Só que pera lá, se ele é um ácido, ele libera H+, mais o SO4 menos 2. Só que olha que interessante, ele libera 2H e um sulfato. Então, nesse caso, se a gente está pensando nos dois íons, a gente tem que multiplicar isso por 3. É 3 vezes isso. Olha que interessante. É 3 vezes isso para dar certo. Então, a gente consegue saber que isso seria 3 vezes isso. Beleza? HClO4. Vamos lá. O HClO4 tem pH 2. Nesse caso, ele tem 10 vezes 10 elevado a menos 2 mols. E esse é o mesmo esquema que a gente falou na questão do HClO4. O H, ele forma H+, e ele também forma, vou fazer aqui do lado, ele forma então o H+, mais o ClO4-. Logo, ele forma duas quantidades de cada um. Então, isso é multiplicado vezes 2. Até aqui, já sabemos que a gente elimina a primeira. Por que a gente elimina a primeira? Porque esse aqui já é maior. Porque ele é 10 a menos 2, é 0,01. KNO3. Ele já está dando a concentração. A concentração é 5 vezes 10 a menos 2 mols. Já sabemos direto a concentração dele. Perfeito. Ele não precisa saber de pH nem nada. Apesar não. Lógico que é um sal, não preciso calcular. Já ficou um pouquinho mais de número de partículas dispersas. Olha que interessante. 4. Aqui temos uma base, o hidróxido de lítio. Se o pH é 13, gente, se o pH é 13, o pOH ele é 1, para o tanto que falta na 14. Então a concentração dele é de 10 a menos 1 mol por litro. Vou colocar por litro em todos aqui. 10 a menos 1 mol por litro, que é 0,1. Só que outra coisa, ele libera o quê? Olha só que interessante, ele libera o Li mais o OH menos. Se eu tenho tudo isso só de OH-, então eu tenho que multiplicar por 2, porque eu tenho também o do lítio. E olha só, esse número já é maior que todos até então. Por último, isso aqui a gente nem precisa fazer, né? Por quê? Olha só, ele fica do jeito que está. Ele não quebra e ele é só 0,1. 0,1 é um número bem alto, que é equivalente a esse número aqui de cima. Só que como o de cima é vezes 2, ele ganha porque ele é 0,2
mol por litro. Nesse caso, aquele que tem menor pressão de vapor, ou seja, aquele que tem maior número de partículas dispersas, é a solução 4 que tem hidróxido de lítio. Uma ótima questão. Quem tiver uma dúvida a mais, pode falar aqui nos comentários. Vamos lá. O roteiro de uma aula prática sobre conteúdo e equilíbrio químico orientou a preparação de uma solução aquosa de dicromato de potássio, C2CR2O7, seguida pela acidulação de ácido sulfúrico concentrado. Estabelecido o equilíbrio químico, verificou-se que a concentração de CR2O7-2 era igual a 1 mol por litro e pH 2. Sabe-se que a concentração desse, o C2O7-2 e o CrO4-2, coexistem em equilíbrio de solução aquosa e que a constante desse processo está aqui, de acordo com a formulinha. Beleza. A concentração, então, de CrO4 nessa solução será igual a quanto? Gente, só fazer os cálculos. Se é um equilíbrio, a gente pode falar a questão do K, do Kc. Kc é produto sobre reagente. Vamos lá. Então, quem é o produto? O produto, nesse caso, é o CrO4 menos 2 elevado a 2. Nem vou colocar o menos 2 aqui para não atrapalhar nossa conta. E o H+, elevado a 2. Lembrando também que agora a gente tem na parte do reagente o Cr2O7 menos 2, só vou colocar o 2, o 2 não tem coeficiente em cima, ele é 1. E agora, como que a gente vai fazer isso aqui? Ficou fácil, gente, é só substituir todos os valores. Quanto que vale o Kc? Gente, ele falou 1 vezes 10 a menos 14, é equilíbrio do processo, então é 10 a menos 14. Vou até circular aqui para saber que é cada um. E igual. Quanto que é essa concentração aqui? Não é o que a gente quer saber? Em vez de ficar toda hora escrevendo CrO4, eu vou colocar x ao quadrado. Olha como ficou fácil. Quanto que é a concentração do H+? Ele falou aqui, o pH é 2. Se o pH é 2, ele é 10 a menos 2 mol por litro. Então, ele fica 10 a menos 2 mol por litro elevado a 2 por causa desse 2 aqui. Por último, quanto que é a concentração do Cr2O7? Ele falou 1 mol por litro. E aqui a gente divide por 1. Olha como várias transformações a gente faz. Agora é só fazer a conta. X é igual a 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 4. Subindo para cima, fica 10 a menos 14 vezes 10 a quarta. Isso vai ser igual a 10 elevado a menos 10. Opa, 10 elevado a menos 10. E a gente descobre que o x é a raiz de 10 elevado a menos 10, que isso dá um total de 10 elevado a menos 5 mol por litro. Olha que questãozinha maravilhosa com bastantes variações. Muito bom. Seguindo, uma de entalpia, vamos ver se a gente pode fazer direto? Com base nas informações fornecidas, afirma que a formação de 1 mol de metanol. Cadê o metanol? Está aqui. Se é a formação dele, gente, é só a gente calcular direto. Vamos calcular aqui no cantinho? O H dos produtos. Vamos lá. O H dos produtos é o de formação do metanol, que é menos 201, mais a de formação da água. Tudo é 1 para 1, então é mais menos 241,8. E o H dos reagentes? O H dos reagentes é o CO2, que ele bem mostrou aqui, menos 393,5, mais 3 do hidrogênio. E o hidrogênio, a gente bem sabe, por ser uma substância simples, o ΔH dele é 0. Então, ficou aqui nesse caso, vamos lá. Opa, apaguei um pouquinho do 5. Então, vamos lá. Deixa eu fazer certinho com a cor preta. Então, o que é o ΔH? O ΔH é o H dos produtos menos o H dos reagentes. Olha que interessante. Então, nesse caso, vai ficar aqui. ΔH é igual a H dos produtos. É toda essa soma aqui. Então, isso aqui dá menos 442,8 menos o do reagente, 393,8. Como já havia feito essa questão, matematicamente falando, o ΔH ele é menos 49 kJ por mol de metanol. Nesse caso, se é negativo, ele libera. Por isso que a resposta é a A.
libera 49, não absorve. E também a diminuição da temperatura favorece o rendimento da reação. Realmente, se a gente diminui a temperatura, ela desloca para o lado exotérmico. E o lado exotérmico é o de formação do metanol. Última, tempo de meia-vida. Vamos lá, será que a gente consegue fazer direto? O número total de meias-vidas completadas após 11 horas de decaimento radioativo. Gente, ficou fácil. Vamos achar um tempo de uma vida, de meia-vida. Então ele vai para o 1, ele tem que ir até 0,5. E 0,5 é mais ou menos aqui, 0,5 a concentração. E isso passou um tempo de, vamos passar um pouco mais para o lado, né? 110 minutos. Uai, ficou fácil. 110 minutos é o tempo de meia-vida. Só que quanto que é 11 horas em minutos? Eu pego o 11 e multiplico por 60 minutos. 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 1, 6. Ah, gente, qual que é a proporção aqui? O tempo de vezes 6. Então ele demorou 6 meias-vidas sem precisar ler qualquer tipo de questão para poder fazer. Então, gente, essas foram as questõezinhas de química. A gente vai tentar fazer de matemática pro próximo vídeo, beleza? E a gente vai fazer as que estiver mais tranquila, que as que demorar muito, talvez a gente nem vai fazer, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Curta aí o canal, curta o vídeo aqui, que foi muito bom esse vídeo aqui. Principalmente essa questãozinha de baixo, foram questões muito interessantes.